A paz do Senhor Jesus, este é o tema da mensagem de hoje, avivados por aquele que é a palavra. Mas antes de entrarmos no tema, gostaria de compartilhar algumas normas do regimento interno da ICPI. Mas pastor, o que uma coisa tem a ver com a outra? Calma, você vai entender. Sou grato a Deus, primeiramente, por ser membro do corpo de Cristo, bem como por fazer parte de uma denominação que acredita que a Bíblia é mais importante do que o seu regimento interno. Vejamos. O artigo 2 do regimento interno da ICPI diz que, em hipótese alguma, suas normas poderão contrariar os preceitos bíblicos. O artigo 76, inciso 1º, diz que para ser membro da ICPI é preciso crer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e tê-la como sua regra de fé e prática. Você crê? Lembra-se do tema? Para sermos avivados, precisamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus. O artigo 76, inciso 4º, diz: crer que Jesus batiza os crentes com o Espírito Santo e, se ainda não tiver recebido esse batismo, estar disposto a buscá-lo em constante oração, até recebê-lo. O artigo 76, inciso 6º, diz: esforçar-se para ser eficaz no Espírito Santo, alcançando os seus dons, conforme 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao 11, e Romanos capítulo 12, do versículo 3 ao 8. E aí? Você está disposto a ser batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e eficaz nos dons espirituais? Se a sua resposta for sim, então vamos lá. Avivados por aquele que é a palavra. O que é avivamento? Avivamento significa dar uma nova vida para aquele que está desfalecendo ou perdendo o ânimo. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Avivamento é um período de renovação espiritual. O avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos. Pastor, como começa o avivamento? Avivamento começa pela palavra. Jesus não apenas pregou a palavra, Jesus é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não recebeu. E você reconhece aquele que é a palavra? Você recebeu aquele que é a palavra? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra edifica a sua igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Mateus capítulo 4, versículo 10. Aquele que é a palavra venceu o inimigo pela palavra. Aquele que é a palavra requer obediência à palavra. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Aquele que é a palavra enviou
o Espírito Santo para a Igreja. João capítulo 16 e o versículo 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Aquele que é a palavra também batiza a Igreja com o Espírito Santo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5. O Espírito Santo. O Espírito Santo capacita a Igreja a ser testemunha daquele que é a palavra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo capacita a Igreja com dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom espiritual da fé, o dom de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Avivamento requer obediência à palavra e ao Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 21, lemos que Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Apocalipse capítulo 2 e o versículo 29 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você quer obedecer à palavra e ao Espírito Santo? Seja obediente à palavra e ao Espírito Santo, e certamente você será avivado por aquele que é a palavra. Jesus ainda batiza e nos enche com o Espírito Santo, a fim de recebermos poder e dons espirituais para pregarmos a sua palavra para a salvação dos perdidos. Que Deus continue lhe abençoando grandemente.